bem-vindo a mais um episódio aqui do Excenter Pod. Inscreva-se no canal, ative o sininho, faça o Triple C, que é curta, comente e compartilhe. Venha interagir com a gente. Isso aqui é um conteúdo, né, um podcast de conteúdo, então a gente busca levar para vocês informações com qualidade, para vocês formarem sempre, ter base, poder opinar sobre os assuntos, né, ter conhecimento de causa e por aí vai. Então, vem com a gente, interaja, vai lá no Instagram, faça suas perguntas. Depois do nosso podcast, perguntem, questionem, tá certo, tá errado, concorda, não concorda, isso é muito importante para a gente, tá bom? Bom, pessoal, hoje o podcast é com esse doutor aqui, Orfeu Ávila Júnior. Óbvio, por que a gente traz pessoas assim? Porque tem conteúdo, ele tem muito conteúdo. Eu reputo ele como um vencedor dentro do segmento. Ele é uma pessoa bastante eclética, andou por várias áreas, tanto que eu vou até adiantar aqui. Eu dividi o Dr. Orfeu em 4 fases, né? Ele como criador, que ele é um criador, um empresário de cavalos. Ele como um assessor, porque ele trabalha com assessoramento. Ele como juiz da raça lusitana, que é. E ele como veterinário, que tem uma central de reprodução. Então, a gente vai falar disso aqui lá na frente. Dr. Orfeu, bem-vindo. Muito obrigado. Pacola, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando com você, né? Conhecidos e amigos de longa data, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Dr. Orfeu também era um exímio jogador de futebol. Parou agora, mas era um exímio jogador de bola. Mas dava pancada. Bom, Orfeu, a gente começa sempre com a mesma pergunta. O que é cavalo para você? Bom, cavalo para mim é minha vida, Pacola, né? Eu, na verdade, fui fazer veterinária por causa do cavalo. Eu convivo com cavalo desde, 8, 10 anos de idade em pontos de cavalo em Campos de Jordão, Águas de Lindóia, São Lourenço, né? Quando a minha família ia passar férias, eu ficava em cima dos cavalos o dia inteiro. E daí veio o meu gosto por cavalo. Quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, eu ganhei de presente da minha mãe uma égua, quarto de milha, filha do Elzo Orreiro, preta. Imagina se essa égua estivesse viva hoje. Dava para me aposentar. Enfim, então minha vida é cavalo, né? E depois disso eu fui para a veterinária, me formei para trabalhar com cavalo. Desde o começo da faculdade, o meu foco era o cavalo. Procurei me especializar. Naquela época a gente não tinha tanta especialização como tem hoje, mas dentro do cavalo, e tudo que eu tenho hoje eu devo ao cavalo. Casou, tem filhos e também tem toda uma ligação com o cavalo. Bom, Orfeu, aonde que você atua? Você já passou por vários locais, tudo, mas o que você faz hoje? Qual que é a tua atividade hoje? Bom, hoje eu tenho a Central Equina de Reprodução, né, que aliás começamos juntos lá atrás, e além disso tem alguns aras que a Central atende, que a gente faz a parte de reprodução, e eu também presto algum tipo de assessoria. E, em especial, eu tenho um cliente, que é meu maior cliente, que é um criador de lusitano, que é a Cudelaria Rocas do Volga, que fica em Itu, que lá, além da parte veterinária, eu faço todo um aconselhamento genético, de cruzamento, seleção, enfim, manejo. Estou meio envolvido como um manager da Cudelaria como um todo, né? E eu sou juiz da raça lusitana, sou juiz internacional já há algum tempo. Enfim, como você disse, a minha atividade é um pouco eclética. Também participo da raça árabe, eu sou presidente do conselho técnico da raça árabe. Recentemente também fiz um curso de juiz e fui aprovado, eles me pediram isso. Enfim, essa é a minha vida. Aí tenho, como você falou, também sou criador de árabe, sou criador de lusitano, criei alguns quartos de milha também. Por que criou?
Assim... Bom, o criar, assim, eu sempre gostei de criar. Como eu disse para você, eu comecei a criar quando eu tinha aí 13, 14 anos de idade, né? Criava quarto de milha. Meu envolvimento de quarto de milha foi porque a minha mãe tinha alguns parentes em Assis, né? E aí em Assis eu tive contato com um primo, tio, que criava, estendendo aí para a Fazenda Berrante na época. Isso aí eu tô falando de 40 anos atrás, mais ou menos. Conheci muito o Jaime. Lá eu sempre montei a cavalo, mas lá comecei a conhecer um pouquinho berço da apartação. Da parte da apartação e rédeas. Cheguei a ter aulas com o Jaime. Nas minhas férias eu passava lá na Berrante tipo 20 dias, 30 dias montando, enfim, aprendendo e tal. E aí veio a minha vontade de criar, e comecei a criar alguns cavalos quarto de milha. Tive, na época, tinha ainda muito o halter, ainda estava presente no quarto de milha. Tive potrancas que ganharam. O halter é conformação. Conformação, perdão. Halter é para o árabe, no quarto de milha é conformação. A conformação ainda estava muito em moda. Eu me lembro de ter animais da minha criação ganhando prêmios em Bauru, em Avaré, enfim. Lá começou esse gosto pela criação. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar com o cavalo lusitano. Foi aí que eu tive o contato, né? Antes de eu me formar, eu estava no estágio de graduação e comecei a trabalhar nas fazendas Interagro, que é ali em Itapira. E lá eu tive contato com a raça e me apaixonei pela raça, gostei muito da raça. E quando eu pude, comecei a ter os meus animais. Isso foi quando o Aras Vila do Retiro, onde eu trabalhei muitos anos, encerrou. Eu acabei ficando com alguns embriões que eu peguei lá, e aí começou a minha criação de lusitano, né? O árabe, eu tinha alguns clientes americanos através de um dealer de cavalo. Esse era o contato, e esses clientes acabaram oferecendo em pagar parte da conta com animais que eles tinham aqui. E aí eu fiquei com algumas éguas, e na época essa égua tinha um filho, uma filha, melhor dizendo, que eu vendi na época, e era quase 3 vezes o preço que eu ia vender a égua. Daí eu falei, opa, mas para que eu vou vender a égua? Eu vou tirar filhos dessa égua. Vou deixar a galinha dos ovos. Vou deixar a galinha dos ovos aqui. E aí começou a minha criação de árabe também. E aí já fiz uma égua que foi campeã nacional de progênie, uma que foi campeã nacional 2 anos seguidos, enfim. E aí foi. Bom, Orfeu, como que você... Porque é muito difícil, eu acho, a gente ser criador e ao mesmo tempo assessorar. Você também já foi presidente do Lusitano? Fui presidente já da raça. Sim, o que você está falando é um pouco difícil. O criar, assim, a pessoa tem que ter prazer, né? A criação de cavalo no Brasil, na sua grande maioria, não tem o foco para ter lucro e como negócio, né? E eu acho que quem vai criar cavalo também não tem que pensar assim num primeiro ponto. Eu acho que o lucro do cavalo, ele é o prazer, a família, se envolver, né, com esse mundo. Benefícios indiretos. Sem dúvida. Eu acho que, assim, os meus filhos estiverem envolvidos com cavalo, eu tenho um que é profissional, o mais velho, que está morando fora do país, é cavaleiro de adestramento. E, assim, no Brasil, quando você coloca a criança no esporte, você pensa no futebol, na natação, no judô, no tênis, o cavalo nunca está envolvido nisso, né? Normalmente os filhos de criadores ou de fazendeiros ou de veterinários é que se envolvem com o cavalo, mas o cavalo traz um benefício para a criança fenomenal, né? Que é convivência com o animal, você ter, postura, você ter concentração, exatamente, desenvolver sintonia fina, enfim, uma série de coisas que eu acho muito importante para uma criança, né? E a gente tem uma certa dificuldade no Brasil, primeiro porque isso não vem à tona como vem em outros esportes, e também porque no Brasil ainda o cavalo é uma coisa da elite, né? Diferente de países europeus e no próprio Estados Unidos, onde a criança, principalmente na Alemanha, na França, mesmo em Portugal, montar a cavalo faz parte de uma atividade de qualquer criança, né? Elas têm acesso, né? Exatamente, o acesso é muito mais fácil, né? Você sabe que, só um adendo, né? Você sabe que há muitos e muitos anos, nosso sonho com alguns veterinários era fazer
tal Fundação Pro Cavalo, que depois colocaram, né, o IBEC é a realidade, a Fundação Pro Cavalo nunca foi. Mas um dos sonhos nossos, não sei se seu, mas um dos sonhos nossos, era que o Brasil, através da Fundação Pro Cavalo, estimulasse realmente a criança desde pequenininha a ter o seu Pepe Legal brasileiro, a ter alguma revistinha infantil aonde o cavalo fosse o herói dessa criança, para fazer isso daí que o Dr. Orfeu está falando, né? A criancinha desde pequenininha começar a crescer com o cavalo ao lado dela. Acho sensacional, também é meu sonho de consumo que as crianças tenham mais embasamento. Você falou, Orfeu, sobre, num primeiro momento, voltando ali atrás, onde você estava falando, você falou, num primeiro momento, o criador deve focar mais os aspectos, os benefícios indiretos. O que eu quis dizer é assim, eu acho que sempre, o cavalo tem que ser tratado, para todo mundo que começa, como um negócio. Infelizmente, ou na minha opinião de forma errônea, as pessoas entram no cavalo muito pela emoção, sem ter conhecimento do que está sendo feito. Então, eu vou dar um exemplo. Se você vai montar uma pizzaria, né, antes de você montar essa pizzaria, você vai fazer uma pesquisa de quanto você vai vender a cada pizza, quanto de queijo você tem que pôr, quantas pizzas você pode vender na região, aonde você compra os ingredientes. Você faz uma pesquisa como qualquer negócio que você vai montar. E no cavalo deveria ser igual. Mas a maioria dos criadores, e quase a totalidade no Brasil, não faz isso, né? Entra muito pela emoção. O que eu estou te dizendo é que eu tenho um dinheiro, uma quantidade de dinheiro, quero investi-la. Investi-lo. Eu acho que tem uma série de outros locais, se você for pensar em retorno financeiro, que pode te dar mais retorno que o cavalo, né? O que o cavalo te dá de retorno é que ele até pode te dar um retorno financeiro, mas ele pode te dar um retorno de satisfação, de convívio, né? De você se inserir num ambiente agradável, né? Que isso muitas vezes não tem preço, não tem como você mensurar, né? Você acha que um dos desafios do criador é equacionar razão e emoção? Com certeza absoluta, né? Por quê? Normalmente o criador, ele é apaixonado pela criação, né? E quando você está apaixonado, você deixa de ver muitos defeitos e só vê virtudes, né? E para você poder avançar numa criação e produzir animais de qualidade, você tem que olhar aquele animal muitas vezes sem estar apaixonado, você tem que ter razão, né? Muitas vezes escutar, né, coisas para poder analisar se aquilo realmente é verdade ou não, né? Para você poder produzir animais e evoluir dentro da seleção, né? Se você não consegue enxergar defeitos nos seus animais, você nunca vai evoluir, né? Você nunca vai eliminar esses defeitos e nunca vai evoluir. Pois é um problema seríssimo, né, do criador, porque o criador sempre tem essa visão de que o cavalo dele é o melhor do mundo. Porque a palavra criador já é uma coisa muito forte, né? Então, assim, é natural que isso aconteça, mas assim, eu acho que uma outra coisa assim, você tem técnicos que estão envolvidos com determinadas raças, né? Como qualquer outra coisa, você tem bons e maus profissionais, bons e maus técnicos, maus eu não diria, mas melhores, ou, né? Agora, é muito importante, porque o técnico, normalmente, ele está envolvido nisso no dia a dia. Por exemplo, um bom cirurgião. Você é um grande cirurgião. Por que você se tornou um bom cirurgião? Porque você opera muito. Se você operar uma vez por mês ou uma vez cada 6 meses, você não vai ser um bom cirurgião nunca, né? O cavalo, se você não olha o cavalo todo dia, se você não convive com o cavalo todo dia, se você não vê um universo de animais grande todo dia, você não vai desenvolver, por mais que você tenha sensibilidade, talento para aquilo, você não vai desenvolver esse talento e essa aptidão, né? E muitas vezes o criador, ele é um empresário que ele está ocupado com todas as coisas. Então ele vai ver os animais dele, olha lá uma vez por semana, quando ele vai no Aras, e nem vai ver todos, né? Você acha que um dos problemas do criador, de alguma forma, é subestimar o cavalo, no sentido, vou traduzir, a pessoa, via de regra, é muito bem sucedida,
ela tem um ramo de negócio, ela é bem sucedida, ela é um empresário de sucesso, tá? Daí ela transfere, ela fala assim, bom, se eu sou sucedido no meu ramo, que é muito mais difícil, eu vou tirar de letra o cavalo. Daí ele entra no ramo do cavalo, subestimando os perigos que é essa nuance entre razão, emoção, onde investir, quando investir, quanto investir. Eu acho que a diferença, Pacola, é que ele é bem sucedido no negócio dele porque ele se dedicou, sei lá, 24 horas por dia para isso, né? Então, quando ele vai para o cavalo, ele não tem tempo, né, para poder fazer isso, né? Entendeu? Então, é isso que ele tem que ter consciência. Se ele tem tempo, por exemplo, visitar vários criadores, conhecer várias matrizes, ver o que essas matrizes produziram, ver os garanhões que ele vai utilizar, o que ele pensa utilizar, o que produziram, o que vai corrigir, o que não vai corrigir na tropa dele, por onde ele vai começar. Ele tem que fazer todo esse estudo, né? E depois não ficar fechado só dentro dos animais dele. Ele tem que ver o que os outros estão fazendo, o que o mercado está buscando, quais animais estão produzindo bem, né? Então, ele tem que ter tempo para isso, ele tem que estar envolvido nisso, senão é impossível. A gente brinca, né? A minha família às vezes tem ligação com agricultura, então eles falam assim, não, a gente tem que fazer uma projeção de 1 ano, a gente tem que ver clima, meteorologia, mercado, bolsa do futuro, sementes, qualidade de semente, tendências, etc, etc, etc. Né? Tem que preparar o terreno para 1 ano. Daí eu brinco, eu falo assim, bom, para você criar um cavalo, você tem que ter no mínimo 5 anos. Sim, e assim, na verdade, você tem que ter foco, né? Por quê? Porque o cavalo é a médio e longo prazo, né? Não é tanto para o bom quanto para o ruim, né? Se você faz uma coisa errada, muitas vezes você não vai ver agora, você vai ver lá na frente. Lá na frente. Né? Então, é por isso que é muito importante esse estudo antes de começar. E depois estar atento para, se precisar fazer uma mudança de rota, fazer, né? E o que acontece é que você tem aquele criador que às vezes faz escolhas erradas e você tem aquele criador que escuta todo mundo. Então hoje ele faz uma coisa, dali a semana que vem ele já escutou outra, ele muda para outra coisa, depois ele muda para outra coisa. Então ele nunca vai chegar em lugar nenhum, né? Entendeu? Por quê? Você tem que traçar uma meta, ter foco nessa meta para você ver o resultado. E o resultado, como eu digo, é a médio e longo prazo, né? Orfeu, existem 2 grandes segmentos de seleção. Existe, quase todas as raças, eu não sei, o lusitano, o árabe é um cavalo um pouco mais complexo nessa questão de linhagens, mas, por exemplo, no quarto de milha tem muito isso. Tem o quarto de milha raiz, as pessoas que buscam as origens, que querem sempre ter as linhagens mais genuínas, mais enraizadas. E tem as pessoas que criam o novo, o diferente, o da moda. Então, existem esses 2 segmentos, né, de você buscar o que é consagrado e, às vezes, de você buscar o que está na moda, o que é um modismo, assim, daquele momento, daquela região, daquela situação. Como que você vê isso no cavalo, como um selecionador ou como um orientador? Pacola, eu acho que assim, primeiro, você tem que ter objetivos. O quarto de milha é um cavalo que tem várias modalidades, né? E cada modalidade tem a sua particularidade, né? Se a gente for pegar lá atrás, a gente pode separar as linhagens de trabalho e vamos dizer assim, a linhagem de corrida, que aí você tem o porcento inglês inserido e tal, né? Quando a gente fala lá atrás, quando eu comecei no quarto de milha, né? Nós estamos falando há muito tempo atrás. E você tem que ver o que a modalidade pede e ver o que você precisa melhorar dentro da tua tropa. Eu acho que criar é uma evolução. Então você falou do antigo e do novo, né? Eu acho que quando a gente pensa no novo, a gente tem que ter uma evolução, né, dentro do cavalo e ele tem que ter melhorado, né? Se vamos falar numa modalidade mais simples, para a gente poder definir. Hoje o tambor, que tem um universo muito grande, né? Certo? Quando eu comecei na raça, ninguém selecionava cavalo para tambor. O tambor era o que sobrava, o que era o subproduto, era o refúgio, né? Era o que ia para o tambor, o que ia para a baliza e tal. Hoje não, hoje o tambor é uma modalidade e você tem linhas que são
como é que fala, mais propícias para essa modalidade, né? E isso é muito importante. E por que elas são mais propícias? O que eu acho que o que acontece, como você falou, moda, o que acontece na moda? É que um cavalo começa a fazer tempo baixo, começa a ir muito bem, e todo mundo compra a cobertura daquele cavalo e vai cobrir com aquele cavalo. Né? Então essa é a moda que você está falando. O que a pessoa precisa ver é que dentro da criação dele, o que esse cavalo traz? Se ele vai melhorar, o que eu preciso melhorar? Porque assim, na minha forma de ver, a evolução para um criador tem que ser constante. A partir do momento que ele achou que aquilo que ele tem ali, ele não pode evoluir, acabou. Vamos para outra... Né? Vamos abrir a... Então assim, eu acho que tem que ser sempre uma evolução. Então, o que eu preciso melhorar? Eu preciso pôr um cavalo que seja mais fácil de conduzir? Eu preciso pôr um cavalo que tem que ser mais rápido? Montabilidade. Qual que é o mercado? O meu mercado é o amador? A montabilidade é muito importante, né? Entendeu? Então, como eu estou te falando, é foco no que você vai fazer e buscar dentro do que você tem dentro da raça para poder evoluir. Então é muito importante eu conhecer o meu criatório, eu conhecer as minhas éguas, eu ver o garanhão que liga melhor com as minhas éguas, o que eu preciso melhorar, né? Isso é a evolução. Então não é uma questão do antigo e do novo. Eu acho que é um mix das duas coisas. Agora, não só o antigo e não só o novo. Eu tenho que contextualizar ver, dentro, né, do criatório. Exatamente. Né? Viu? Vamos falar um pouquinho aqui. Como foi a sua experiência como presidente do Lusitano? Pacola, na verdade, assim, foi um momento que me pediram para ser presidente. Assim, presidente de uma associação, eu não desejo para ninguém. Né? Por quê? Você acaba fazendo inimizades sem querer fazer inimizades. Por quê? Porque normalmente você tem regras que têm que ser cumpridas e as pessoas muitas vezes querem dar um jeitinho e passar por cima das regras, e aí você tem que dizer o não, e o não te indispõe, né? Então não é fácil você lidar, né? Como a gente falou assim, o criador tem muita paixão e muito ego, né? Então, e isso aflora muito dentro da criação. Então você lidar com isso tem que ser muito hábil, tem que ser muito sensato, tem que contar até 10, muito jogo de cintura, muito articular, muito. E assim, uns querem uma coisa, outros querem outra, que é normal. Então você tem que confluir para um determinado caminho. Então não é fácil. É uma coisa muito difícil de se fazer, toma tempo, né? Mas eu acho que eu contribuí com o que eu pude, né, na época. Seria de novo? Difícil, muito difícil. Eu acho que a minha contribuição já foi dada. Tá certo. Bom, mercado externo. Vamos falar de Lusitano. Lusitano, como que você vê o mercado interno e o mercado externo? Então, o Lusitano é uma raça pequena no mundo inteiro, né? Comparado com outras raças... Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. No mundo inteiro, assim, os maiores plantéis Portugal, Brasil, acho que é o segundo, né? Pois, por incrível que pareça, o Lusitano está crescendo muito na Espanha, né? Tem também um número grande na França, mas se você for computar no mundo inteiro, é uma raça pequena. O andaluz, ele está ficando... Assim... Andaluz, na verdade, não existe a raça andaluz. Andaluz é um nome fake, né? Você tem o puro sangue lusitano e a pura raça espanhola, que eles têm a mesma origem, lá atrás eram registrados como uma mesma raça, e numa determinada época a Espanha criou o livro e o studbook da pura raça espanhola, e aí Portugal criou o puro sangue lusitano, né? E começaram a registrar em livros diferentes. A origem é a mesma? A origem exatamente é a mesma. Exatamente, os cavalos que viviam na Península Ibérica, né? Ali no sul da Península Ibérica, né? Então a origem é exatamente a mesma. A seleção é que foi feita um pouco diferente, e hoje você tem diferenças morfológicas que, assim, para um leigo talvez não consiga ver com tanta facilidade. Mas para quem conhece as duas raças, tem diferenças assim, morfológicas importantes.
Você pode falar alguma? Assim, Posso. Na verdade, assim, o que falam, assim, lá atrás, o lusitano e o puro sangue lusitano, ele foi selecionado muito sempre pela funcionalidade. Qual que era a funcionalidade? Lá atrás, antes, era muito para defender a propriedade, era para caça de animais bravos, como o javali, era a lida do touro bravo, né? E isso acabou selecionando um tipo de cavalo. Depois veio as touradas a cavalo, né? Não estou falando da tourada a pé, e também isso se selecionou um tipo de equitação e um tipo de cavalo, né? Na Espanha, o cavalo, por uma determinada época, foi proibido a tourada na Espanha, e o cavalo foi muito mais selecionado para show, para espetáculos, deixou de ter essa seleção funcional, né? Nos concursos também de morfologia, eles acabaram selecionando animais, por exemplo, com as costelas mais cilíndricas, com a garupa mais horizontal, com um cavalo que andava mais com as mãos e menos de pescoço e cabeça. O espanhol tem mais volume, é um pescoço mais largo, mais como é que se diz? Mais avantajado, mais cheio, né? Tá? Eles têm uma maior quantidade de acúmulo de gordura aqui em cima do pescoço, né? O lusitano já... Famoso gato? Famoso gato. Você vê muito mais na raça espanhola do que no lusitano. E na maioria dos lusitanos que tem é porque tem origem espanhola muito perto. Entendi. O encarneirado também passou. Tem então, o lusitano no perfil é mais acarneirado, né? A pura raça espanhola, o perfil é mais retilíneo, né? Porque também eles tiveram um pouco de introdução do árabe, e no lusitano lá atrás também você acaba tendo um pouquinho de árabe também, principalmente, como você falou, é que o lusitano, e na Espanha também, normalmente são famílias, as linhagens são de famílias, né? Na Espanha você tem até os carturranos, por exemplo, que vêm dos padres lá da região de Carturra, né? E aí em Portugal você tem as famílias, então o Andrade, que era uma família, o Veiga, que era outra família, você tinha os cavalos do estado, que é a Cudelaria de Alter e a Cudelaria Nacional, que foram linhas que foram sendo criadas, o Alter Real, né? Que são os cavalos só castanhos. Agora, tudo isso, vamos falar assim da seleção... Hoje, o que você falou do mercado interno e mercado externo, foi essa pergunta que você me fez e eu saí um pouquinho do tema, mas era só para falar que a raça ela é pequena no mundo inteiro, né? Agora, é um cavalo que dá muito prazer de montar, é um cavalo de multifuncionalidade, né? Pela seleção que teve. E hoje em dia ele está muito na moda no adestramento, né? Você tem vários cavalos como raça e tamanho de raça. A raça lusitana é uma das raças em termos de proporção que mais põe cavalo no adestramento depois das raças alemãs e holandesas, enfim, né? O Brasil teve recentemente... O Brasil, na maioria das vezes, foi com cavalos lusitanos, ou por equipe ou de forma individual, sempre teve lusitanos na equipe. Fale um pouquinho do teu filho. Teu filho fez bonito no PAN. O meu filho, na verdade, ele começou a montar muito cedo, porque ele nasceu dentro do Aras. Na época a gente morava dentro de um Aras, então ele teve contato com o cavalo, tanto ele quanto o meu filho do meio, os dois montaram, e o Gustavo, que é o do meio, depois com 16, 17 anos parou de montar, e o Vitor seguiu e quis seguir isso como profissão, né? E ele se dedicou ao adestramento, fez equitação de trabalho também, depois passou para o adestramento, foi várias vezes campeão brasileiro, já teve em equipes, em sul-americanos ele tem 2 medalhas de ouro por equipe, 1 medalha de prata individual, e no último Pan-Americano ele estava na equipe também, né? Nós temos hoje alguns, tem o Oliva, o João Vitor Oliva, né? Sim, o João Vitor hoje é o cavaleiro brasileiro com maior resultado, tanto em mundiais quanto em Olimpíadas. Ele já teve na Olimpíada do Rio, teve na Olimpíada em Tóquio e teve agora 3 Olimpíadas já, o João, né? E foi medalha de prata no último Pan-Americano. O João Vitor foi medalha de prata no último Pan-Americano, com Canadá, Estados Unidos, tudo competindo. Todo mundo competindo. Foi medalha de prata, foi lá, individual. Prata. E o Brasil por equipe.
É a primeira vez na história que o Brasil teve uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos, no adestramento. E o mercado do lusitano, o mercado interno hoje cresceu um pouco em função do aumento de praticantes do adestramento. Então, nos últimos 3, 4 anos, aumentou muito, tanto nas hípicas aqui como em outros estados, né? E isso teve uma procura grande por cavalos. E como o lusitano se encaixa muito para essa modalidade, então o mercado interno aqueceu. E o nosso mercado externo, o principal mercado é os Estados Unidos, né? E depois a gente tem o México. Europa era um mercado, espero que volte a ser, deixou de ser em função da barreira do morno, né? Que a gente não pôde mais exportar cavalo diretamente para a Europa. Você acha que tirando a barreira a gente volta a... Ah, com certeza, com certeza. Depois você vai falar, porque a SER, a central de reprodução dele, foi uma das primeiras, sempre teve um acesso para a Europa, que infelizmente foi... Também foi sofreu, bloqueada. Né? Mas você tinha esse... Sim, esse era acesso. a única central credenciada. Chegamos a exportar sêmen para lá várias vezes. Ou seja, você sofreu diretamente Sim, com certeza. esse impacto, né? Sim. Escuta, mas voltando, depois a gente vai voltar a falar da parte do Orfeu veterinário, que a gente não chegou ainda. Eu vejo, não sei se de fora, né? Eu vejo de fora assim, eu fico bobo de ver o tamanho do cavalo lusitano. Então, o cavalo lusitano ele é muito eclético também, Pacola, dependendo como o quarto de milha, por exemplo, se você pegar um quarto de milha de corrida, ele é muito maior do que um quarto de milha de apartação ou de rédeas, né? No tambor já não, porque você tem quase que praticamente as linhagens de tambor são de corrida, né? Tá. Mas se você for para rédeas ou para apartação, é um cavalo muito menor do que o de corrida. No lusitano acontece muito isso também. Hoje, o que acontece para o adestramento, e o grande gol da raça é você agregar determinadas características que possam melhorar a performance no adestramento e não perder a essência do cavalo lusitano. Que assim, o cavalo lusitano, como eu falei, ele foi selecionado pelo toreio. Foi a única seleção funcional realmente durante mais de 100 anos, né, dentro da raça, né? Tinham cavalos que faziam espetáculos nas escolas de arte equestre, portuguesa, espanhola, etc. Mas a seleção funcional mesmo foi a lida com o gado bravo e o toreio, que selecionou um cavalo de 1,60 m, 1,63 m no máximo, né? Mais perto do chão. Que não é pequeno, um cavalo de 1,60 m. Sim, mas é diferente de um cavalo de adestramento que tem 1,68 m, 1,70 m, né? Não? Então, selecionou um cavalo mais perto de chão, com um equilíbrio, como é que fala? Mais rápido, né? E um cavalo com mudanças de direções, facilidade em mudanças de direções, facilidade para reunião. O galope, que ele precisava ser multiplicado, porque para você chegar no touro e passar o touro, você não pode ir com um galão grande, você tem que chegar perto e multiplicar o galope, para esperar o touro, a reação para você poder sair, né? Então isso selecionou um tipo de cavalo, né? O adestramento, o que é, e essa seleção serve para adestramento e serve para qualquer modalidade. Primeiro, psíquica, né? O cavalo lusitano é um cavalo que tem uma capacidade psíquica em função dessa seleção, porque você aguentar um touro de 600 quilos vindo em cima de você e não fugir, né? Você tem que ter... Concordo 100%, sou fã do lusitano. Coração. Então isso passa para outras modalidades, tanto é que você vê cavalo lusitano saltando, você vê cavalo lusitano fazendo rédeas, você vê cavalo lusitano fazendo adestramento, né? Por quê? Porque é um cavalo que eu costumo dizer... Lembra do teu melhor amigo que vai para você em qualquer coisa que você chama ele? Esse é o cavalo lusitano, entendeu? E não vai te deixar na mão, né? Ele é fiel. Ele é fiel. Isso é fruto de uma seleção, né? Agora, para determinadas modalidades, como o adestramento, por exemplo, você precisa de um cavalo com maior passada, você precisa de um cavalo com maior retidão, né? Então, é um outro tipo de seleção que a modalidade pede. Né? É como um jogador de futebol, um jogador de basquete. Ambos são atletas, ambos são seres humanos, mas o tipo físico e de seleção é outra, de habilidades são outras, né? Então, o grande gol é você não perder essa
o cavalo fiel, o cavalo que se entrega, que vai junto com você para fazer o que você quer, e colocar outras características, um cavalo com maior passada, com mais estatura, né, que consiga cobrir uma diagonal aí de um picadeiro de 1,60 m com um menor número de passadas. Isso você precisa tamanho e dimensão. E muitas vezes você, quando coloca isso, você está arrastando outras características, né, que não são desejáveis. Então aí vem a seleção. Se você não conseguir selecionar e não souber selecionar, você acaba incorporando essas características que são indesejáveis no plantel, né? E o que você precisa é incorporar só aquilo que vai te fazer evoluir, não o que vai te fazer voltar para trás, né? Bom, agora vamos falar do Dr. Orfeu, um pouco do Dr. Orfeu veterinário. A gente já falou que você foi credenciado para a Europa e eu também queria ouvir um pouquinho de você, porque está muito na moda, está muito agudo a questão de bem-estar animal, de maus tratos, né, mídia falando, tudo. Como que você vê isso daí no dia a dia? Você sente isso nos eventos? Pacola, é um tema muito sensível, complicado. Eu vou colocar aqui o que eu penso e como eu penso, né? E eu acho que não é só para o cavalo, né? É para todos os animais domésticos, né? O cavalo, ele é um animal que foi domesticado, né? Então é assim, eu acho que o mundo não seria o mundo se não fosse o cavalo, né? A trajetória do mundo passa pelo cavalo, né? Na agricultura, nas guerras, no transporte. Então, a função do cavalo, quando ele foi domesticado lá atrás, foi para ser utilizado na agricultura, foi para ser utilizado como transporte, foi para ser utilizado como arma de guerra, né? E ele tinha uma determinada função, né? Por isso que ele foi domesticado. Hoje, essa função praticamente não existe mais. Você não usa mais um cavalo na agricultura. Você não usa mais um cavalo como meio de transporte, na maioria das vezes, né? Você não usa o cavalo mais como arma de guerra, né? Você usa o cavalo ou no esporte ou na lida nas fazendas. E mesmo nas fazendas tem diminuído muito, né? Apesar de ter um volume muito grande, né? Aí vem sempre aquela pergunta: mas o esporte equestre judia do cavalo, o cavalo não quer fazer aquilo. Se você escuta isso várias vezes, né? Eu acho que o cavalo hoje ele é muito mais bem tratado do que ele era antes, né? Hoje ele tem nutricionista, ele tem massagista, ele tem fisioterapeuta, ele tem o veterinário, ele tem nutricionista, né? E que dá todo o suporte. Agora, a finalidade dele é o esporte. Ou na reprodução, é produzir para o esporte, ou é como atleta para o esporte. Um atleta de alta performance, um ser humano, ele não sofre? Sofre. Sofre como? Tem que se dedicar e trabalhar muito, em treinamento, intensidade para poder ser um campeão. O cavalo é a mesma coisa, né? Aí você fala assim, mas o ser humano, ele quer fazer aqui e ele tem a escolha de querer fazer ou não. O cavalo, nós nunca vamos saber se ele tem ou não. Agora, se o cavalo perder a função que a gente está falando de ser um atleta, o que nós vamos fazer com os cavalos? Quem que vai continuar criando cavalo? Quem que vai pagar a conta para se tratar desses cavalos todos? Então, esse mundo que muitas pessoas pregam, ele não existe mais, que é o mundo onde os animais viviam na natureza da forma como queriam. Isso serve para o cavalo, serve para os pássaros, serve para os cachorros, serve para os gatos, serve para tudo, né? Querendo ou não querendo, eles são domesticados. O mundo hoje das cidades, da forma como ele é, esses animais não têm mais como virarem animais selvagens. A não ser que se adote hoje, vamos soltar tudo na rua, no meio da mata, e vamos ver o que acontece. Muitos deles vão morrer de fome, porque eles não sabem caçar, eles não sabem procurar comida, eles não sabem... Porque lá atrás era assim que eles viviam, né? E aonde que existe floresta para tudo isso? Aonde que esse mundo selvagem vai existir, né?
Eu acho que assim, você pensar no bem-estar animal com relação a maus tratos, tipo, concordo, agora... Aparar os abusos. Os abusos nunca deveriam existir. E eu acho que os abusos hoje são muito menores do que eram antes, né? Antes... E assim, basta você ver vários filmes, pega aí 10 filmes com um lote de cavalo que ganharam Oscar e vê nesses filmes o que os cavalos sofriam. E vê se eles sofrem hoje a mesma coisa. Não. Né? Então, não ter sangue, acho justo. Obrigar o animal a fazer a chicotada, né? Isso foi uma evolução da técnica de se ensinar, de se adestrar, de se montar a cavalo, né? No passado eu me lembro, quando eu tinha 10 anos de idade, eu estou com quase 60, então estamos falando há 40 anos atrás, eu cansei de ver o cavalo ficar amarrado de um lado durante sei lá quantas horas, do outro lado para poder quebrar o cavalo, né? As esporas que se usavam, enfim, os tamanhos dos freios. Então houve uma evolução. Agora, achar que o cavalo quer ou não quer fazer, isso nós nunca vamos saber. Só que ele tem a função dele. Né? Fora isso, se a gente acaba com esse universo do cavalo de esporte, quantas pessoas circulam em volta disso e vivem disso? Né? Então, as roupas para montar cavalo, a sela, o ferrador, o veterinário, o fisioterapeuta, o nutricionistas, as fábricas de ração, enfim, é um universo enorme, o que se gera de emprego que está em volta disso, muito significativo. Mas nós estamos obrigando os cavalos a fazer isso. Será que estamos? E essa pergunta nós nunca vamos saber responder. Até porque as linhagens, o cavalo gosta. 90% das vezes o cavalo gosta. Ele tem uma relação, uma inter-relação com o ser humano, ele gosta. Muitos cavalos, às vezes a gente vê, você que cria também, eu já vi potrinho novinho, com linhagem, com colsense, correndo atrás de com certeza. De gado. Mas com certeza. Com certeza. Então ele gosta daquilo, né? Claro. É a natureza dele. Ele foi selecionado para aquilo. Foi selecionado para aquilo, né? É a natureza dele. E outra coisa, só para complementar o que você está falando, Orfeu, eu não podia deixar você falou de sangue. Eu acho, com todo o respeito do mundo, vai chegar um dia, numa escala evolutiva que a gente vai discutir bem-estar animal, que a gente vai chegar nós vamos ser obrigados a classificar, a definir sangue. Olha, esse sangue foi proveniente de maus tratos, foi um acidente de percurso. Exato. Foi, às vezes, uma falha humana ali, o cara sem querer. Eu estava pensando, por coincidência, eu estava pensando nisso hoje. Hoje eu estava assim, no carro e estava pensando exatamente nisso, né? Eu estou muito envolvido com o adestramento, então numa prova de adestramento. Por exemplo, teve um cavaleiro, um conjunto da equipe americana que foi eliminado. Por quê? A égua, ou era um cavalo ou uma égua, não lembro. Não é que o cara bateu e sangrou por causa disso. Não, a égua se tocou um pé no outro, no movimento que ela foi fazer. Entendeu? E sangrou. O acidente de percurso. Tocaram o sino e foi eliminado. Entendeu? Então é o que você falou. O sangue foi provocado por quê? Né? Óbvio, o cavalo está sangrando, uma coisa absurda. Ou então foi pela espora, ou está sangrando a boca porque o cavaleiro né, provocou. Tá tudo certo. Agora, um acidente como esse, por exemplo, né? Então é tudo uma questão de bom senso. É tudo uma questão de bom senso. Eu, particularmente, eu falo que E assim, desculpa, eu não vou usar essa palavra, mas assim, hoje um dos maiores, dos esportes que mais cresce no mundo, qual que é? MMA. Você já assistiu a MMA? Sim, é bruto. Aí você fala assim, não, mas eles estão lá porque querem. Eles não estão lá porque querem, eles estão lá por causa da comida, do dinheiro que ganha. É uma profissão. É uma profissão. É super complicado e difícil, porque o cara se dispõe a fazer aquilo. Agora, aquilo lá é a época dos gladiadores. É a mesma coisa, não é? O cara sai com o olho desse tamanho, sangrando para todo lado e tá tudo bem. Tá todo mundo lá aplaudindo e é lindo, maravilhoso.
Né? Sim, eu acho que a sociedade... Não sou contra, hein? Não sou contra, eu só estou dizendo que é tudo uma questão de bom senso. A sociedade precisa realmente repensar, todo um contexto tem que ser considerado. E o que eu acho assim, Pacola, eu não quero convencer ninguém da minha forma de pensar, entendeu? Mas eu também não quero... Exato. Quem gosta de cavalo, quem está no universo do cavalo, por que não pode continuar? Entendeu? Eles estão maltratando os cavalos? Não estão maltratando. Então, o bem-estar, primeiro eu acho que o bem-estar, ele também tem um degradê, ele deveria ter ótimo estar, bem-estar, aceitável estar, né? Passa raspando, mas ainda... Então tem que ter um degradê aí, de tudo bem-estar. E na linha negativa dos maus tratos, eu acho que o ponto número 1, que é uma palavra que ainda é pouco usada, mas ela tem que chegar à tônica, é crueldade. Ah, sim, então, o que vale em tudo isso é a intenção. Se o cavaleiro não quis, se você está lá filmando e tal, o cavaleiro não quis, não é intenção, ele se compadeceu, ficou triste, ele gosta do cavalo, ele desce, tem uma relação boa com o cavalo, que aconteceu eu acho que tem que ser relevado. Então, a intenção. Agora, o rapaz vai fazer uma vaquejada e derruba o boi de uma forma errada, o boi se machuca ou o cavalo se machuca, e ele continua, e você olha, que você fala assim, pô, o cara quis, ele é perverso, ele quis fazer aquilo, ele judiou do animal. Aí é outra coisa, então é a intenção. Então quando você tem uma... Mas assim, eu acho que, Pacola, isso, na minha maneira de ver, está bem estabelecido. Existem regras para qualquer modalidade e regras, mesmo assim na vaquejada, que antes não podia, passava o mesmo boi não sei quantas vezes, isso já mudou, já existe esse cuidado, né? Existem regras claras, e são seguidas essas regras. O problema é o exagero e o objetivo, da maioria dessas pessoas em querer acabar com o esporte equestre. Outro aspecto, Orfeu, só complementando tudo que você está falando aqui, eu acho que outro aspecto é que quando a gente fala de modalidade equestre, quando a gente fala de futebol, tem categoria FIFA. Sim. E tem categoria várzea. Sim. Então, quando a gente fala de esporte equestre, a gente está falando de esporte de altíssimo nível e de um esporte feito ali no fundo da casa. Mas é que assim, o esporte ali feito no fundo da casa não aparece na mídia, Pacola. Onde eles focam é aonde aparece na mídia. Então, onde tem o menor problema. Então a gente entra na hipocrisia. Eu não queria falar essa palavra, mas é bem isso, entendeu? Na minha maneira de ver, é uma hipocrisia, entendeu? Entendi. Bom, vamos lá. Então você entrou no bem-estar e maus tratos, a gente já... Orfeu, voltando, né? Agora Orfeu veterinário, eu queria que você trabalha bastante com reprodução. Por sinal, Lusitana é uma excelente mãe, né? Sim. Uma excelente mãe. Mas isso também é seleção. Orfeu, quando você é criador, você é juiz, você sabe julgar e você tem uma central. Uhum. As pessoas têm uma visão que elas fazem uma correlação. O tanto que elas investem em reprodução com o tanto que elas vão ter de sucesso. Olha, eu fiz 30 embriões, então eu tenho... Nossa, meu aras vai estar infestado de bons produtos. Como que você enxerga o investimento na reprodução com a qualidade do resultado obtido de uma forma geral? Pacola, assim, de forma resumida, assim, as biotecnologias da reprodução, que avançaram muito nos últimos anos, ela é uma ferramenta muito importante para o criador, sem dúvida nenhuma. Agora, ela é uma ferramenta que pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Porque assim, você multiplicar animais de qualidade é uma coisa. Você multiplicar animais que não são de qualidade é outra coisa. Você pode usar isso para os dois lados. Aonde eu quero chegar? Que a seleção, ela é fundamental num criatório.
Fundamental. Depende desse passo. É óbvio, você pode fazer 30 embriões. Se esses 30 embriões não saírem de éguas que foram selecionadas para fazer 30 embriões, você não vai evoluir. Né? Depois, esses 30 embriões nasceram. Você tem que olhar e selecionar quais que vale a pena você seguir e quais não vale a pena você seguir. Né? Não existe criação e não existe evolução num criatório se você não tiver seleção. Né? E aí a seleção vai de acordo com o objetivo que você quer atingir. E você precisa ter conhecimento desse objetivo, né? Para poder... Ó, eu vou citar um exemplo aqui que, rapidinho, não sei se a gente tem tempo, mas é rápido. Do Lusitano, por exemplo. Lá atrás, há muitos anos, por exemplo, tem um criatório em Portugal que é muito bom, sempre se destacou, sempre que ele se propôs a um determinado caminho, ele atingiu os objetivos, né? Quando ele começou a criar cavalo em Portugal, a principal função era o toureio, né? E ele não entendia nada de toureio, ele só via na televisão, né? O que ele fez? Ele foi, se achegou a um dos melhores toureiros da época, que montava e que toreava, e perguntou, olha, eu posso te acompanhar nas touradas e depois você me explicar o que você busca num cavalo e o que você precisa que o cavalo tenha para que você desempenhe bem essa função? Então, é buscar o conhecimento, né? O que você precisa fazer para aquele cavalo desempenhar aquela função. Quais as características que o cavalo precisa ter, não só morfológica, mas funcionais, e a morfologia está muito ligada à funcionalidade, para que o cavalo desempenhe. Você tendo esse conhecimento, você vai conseguir selecionar. Né? Por quê? É muito fácil você selecionar coisas que são mensuráveis, né? Então, por exemplo, eu acho que a seleção numa raça de corrida, você tem um parâmetro objetivo, que é o cronômetro, né? A seleção do gado de leite, por exemplo, é a quantidade de leite que a vaca produz, né? No gado de corte, é o peso, né? No cavalo, não é assim. O cavalo envolve uma série de coisas, né? Então, primeiro, morfologia. A morfologia tem que estar relacionada com a função que eu quero desempenhar, né? Começa por aí, né? E todo cavalo de sela, teoricamente, tem a arquitetura muito parecida. O que vai mudar é alguns detalhes, né? Então, isso é muito importante. Depois, o cavalo é um ser vivo. Você pode fazer ele o mais perfeito possível. Se ele não quiser... Não tem aptidão, não tem vocação. Não tem montabilidade. Se ele não quiser, ele não vai fazer nunca, né? Então, tudo isso é muito importante o criador conhecer para poder selecionar. Então, voltando na tua pergunta, eu acho que a biotecnologia da reprodução hoje é fundamental. Por quê? Você diminui o tempo de geração, você diminui conhecer uma égua, se ela produz bem, com que cavalo ela produz bem. Então, se fosse muitas vezes, eu tenho uma égua, eu vou tirar 10 embriões ou 6 embriões numa estação sempre com o mesmo cavalo. Eu só vou ter aquela referência com aquele cavalo. A transferência e isso permite com que você coloque essa égua numa primeira estação. Um curto espaço de tempo. Em curto espaço de tempo, você vê, olha, ela liga melhor aqui, ela precisa de um cavalo assim, vou por esse caminho. Ou ela não produz com nada, não adianta eu seguir com ela, entendeu? Então você diminui esse espaço de seleção com certeza, né? Bom, mas você também pode tem que mudar todos os machos, né? Se você não desistir dela, olha, com esses não serviu. Posso Porque ver com outros. Tem uma brincadeira que a gente fala, né? Tem duas formas de você surgir com um campeão. Sim. É fazer o que todo mundo faz ou fazer o que ninguém faz. Às vezes o campeão aparece do inusitado, né? Assim, isso acontece, mas num criatório consistente... É assim, na verdade, todo criatório, Pacola, você tem uma pirâmide, né? Qual é o objetivo? É você aproximar a base da pirâmide mais perto do vértice, lá de cima, né? Esse é o objetivo. Agora, a base, todo criatório tem, e lá em cima também todo tem. Você vai ter, lá em cima, são sempre poucos, que são os campeões, expoentes. E a base, então o objetivo é a base chegar mais perto lá de cima, mas... uma pirâmide sempre vai ser, né? Você acha que para o criador
O brasileiro, via de regra, gosta muito de macho. Quem é mais importante? Qual a diferença de macho e fêmea para uma seleção? Então, assim, quando você não tinha um número grande de filhos numa mesma geração, né? Antes, quando você não tinha transferência de embrião, que cada égua produzia um produto, né? Você conseguia ver a qualidade do macho muito mais rápido do que numa fêmea, né? Por quê? Porque o macho tem muitos filhos. E ela pouco. E ela era um filho por estação. Agora, isso já é um pouquinho diferente, que você consegue ter um número maior de uma matriz. Mas, eu acho que as duas coisas são importantes. O que as pessoas falam é que não existe criatório sem uma base de matriz boas. Realmente não existe, né? Não existe. E aí você vai adequar, na minha opinião, os garanhões dentro daquilo que você precisa. Às vezes, as suas éguas não são tão homogêneas, principalmente para quem está começando a criar. Ele não teve tempo ainda de homogeneizar, né, as matrizes. E aí você tem que fazer realmente acasalamentos. Olha, essa matriz eu preciso melhorar o quê? Ela é mais comprida, eu preciso de um cavalo mais curto de dorso, eu preciso de um cavalo com mais espada, eu preciso de um cavalo com mais pescoço, eu preciso de um cavalo com mais osso. Ou seja, você tem que analisar para ver o que você vai precisar melhorar. Essa é a ideia. Né? No salto, os meus animais penduram as mãos, eu preciso de um cavalo que tire mais, eu preciso de um cavalo com mais potência, enfim, e analisar também dentro da morfologia. Então conciliar. Seleção de casco é uma coisa que está em moda. Eu sempre queria, eu adoro selecionar casco. Eu acho que o casco é uma coisa importante porque é a base de tudo, é onde o cavalo pisa, né? Agora, depende da raça que você cria. Então, é isso que você tem também. E assim, os cascos muito grandes, eles são relacionados com cavalos de tração, né? Os cavalos de tração normalmente são mais linfáticos, são mais pesados. Então, você precisa, ele traz força, né? E lá atrás, por exemplo, no brasileiro de pismo, nas raças alemãs e holandesas, enfim, a origem vinha do cavalo de tração. Então, o cavalo de tração trouxe volume, trouxe força, casco, etc. Mas eles tiveram que, vamos dizer assim, afinar isso e deixar cavalos mais ligeiros, com mais sangue. Exatamente. Né? Você tem que tomar cuidado para não também, quando você vai para o outro lado, não fazer cavalos com cascos ruins. Então, é óbvio que faz parte, né, da seleção. Como que você vê o Brasil com relação aos árabe e lusitano? O Brasil... tem potencial exportador. Sem dúvida, são duas raças exportadoras, sem dúvida nenhuma. O plantel brasileiro tem nível? Sim, o plantel brasileiro, tanto do árabe, do sangue árabe, quanto do lusitano, tem super nível internacional. Haja vista, cavalos que saíram daqui e ganharam lá fora. E foram premiados lá fora, se tornaram reprodutores lá fora, tanto matrizes quanto garanhões. Existem ciúmes, por exemplo, Portugal hoje perdendo espaço para o Brasil, existe um ciúmes intrínseco? Não? Pacola, assim, na verdade, o mercado, ele sempre procura se proteger, óbvio, né? Eu não diria ciúmes, é uma coisa até, vamos dizer assim, sem ser intencional, é uma coisa que acontece naturalmente, né? Por exemplo, o mercado quer se proteger. Então, de uma forma ou de outra, existe, claro. Desde registro. Eu acho que isso quem pensa pequeno, né? Por exemplo, você tem criadores lá de Portugal que levaram reprodutores daqui, que acrescentaram coisas que ele precisava no plantel e hoje ele é um dos melhores criadores. Se ele não tivesse essa visão, né? Então, o que eu acho que se você se propõe a criar cavalo, você tem que buscar onde for o que você precisa melhorar no teu plantel. Não importa se é na China, se é nos Estados Unidos, se é na Europa, entendeu? Você tem que buscar aquilo que você necessita para melhorar. Não, mas quando eu fiz, também tem essa conotação, mas eu falei... Tipo então assim, existe isso, eu vou comprar um cavalo no Brasil para trazer para cá, eu estou admitindo que aqui eu não tenho melhor do que lá, né? Então, se eu admito que tem melhor que lá, eu vou lá buscar para melhorar o meu. Daqui 1 ano eu estou melhor que eles. Entendeu? Se eu não buscar aquilo que eu preciso melhorar, daqui 2 anos ele está melhor ainda do que eu hoje.
né? É esse raciocínio que você tem que ter. Tem muitos criadores que falam que com a não abertura do mercado, por conta do Brasil ter se autodeclarado endêmico de mormo, existia um acúmulo de genética por muito tempo, que ficamos isolados e que hoje a gente tem genética bastante peculiar. Não acho que esse foi o motivo, não. Eu acho que o motivo foi ter trazido de lá a melhor genética que tinha, tanto de sêmen, embrião, matrizes, né? E ter criado bem aqui. Então, agora, quando eu falei isso aí de, às vezes, a gente dificultar, né? Ter uma reserva de mercado, dificultar um pouco, tem também a questão, por exemplo, eu luto muito para flexibilizar a questão de proplasmose. Eu acho que existe a gente quer ser mais realista que o rei, a gente dificulta muito isso. A gente, que eu digo, governos. Olha, tem que fazer um monte de teste, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Para um pouco aí. É muita hipocrisia, porque tá cheio de cavalo que sai daqui do Brasil com ELISA negativo para piroplasma, chega, desembarca e vai embora, vai viver. Nunca ninguém fez um conferimento. Sim. Então, quer dizer, o que conota? Conota que querem dificultar uma ida. Já veio, agora acabou. Desce aí e vai embora. Então, eu acho que o mundo, de uma forma geral, essa é a minha opinião, você falou várias, minha opinião, o mundo, de uma forma geral, ele tenta dificultar barreiras sanitárias, você fala para dificultar um pouco. Proteção de mercado. Proteção de mercado, isso existe. Eu vejo várias, por exemplo, de lá para cá, várias doenças são livres. Daqui para lá, um monte de doenças são complexas. Então, eu acredito, mas assim, o que eu acho hoje, que eu acho mesmo, é que os criadores nem estão envolvidos nisso. É muito mais uma questão política e de habilidade, né? De habilidade entre os países, né? São regras que foram criadas lá atrás, sentaram em cima dessas regras e nunca ninguém cutucou para tentar. Vamos flexibilizar aqui, vamos não sei o que, vamos reequilibrar. É uma questão de negociação, né? E assim, o cavalo não produz tanto, como é que fala, economicamente falando, como produz a carne, como produz, enfim, outras commodities, vamos dizer assim. O cavalo não chega a ser uma commodity, mas então o empenho em quebrar essas barreiras políticas é menor. Você sabe que eu sou adepto, sempre falei, não sei se você sabe disso, mas eu sou adepto de que o cavalo seja enquadrado numa dupla aptidão. Ele tem que ser um animal de produção, o que implica ele ser um bem. Mas ele tem que ser um animal de companhia. O que implica, também, né? Exatamente. O que implica ter flexibilização por um monte de outros fatores. Né? Tratamento individualizado, não impedimento de nenhum tipo de tratamento ou de tentativa de tratamento, e assim vai. Então eu acho que o cavalo, diante disso, né, que a gente está falando aí, ele é um bem de produção, ele precisa ser enquadrado dentro do mapa, dentro da legislação vigente, como um bem de produção, tem que estar regulamentado com algumas coisas, mas ele também é um animal de companhia. E às vezes você tem um animal caríssimo, sujeito a leis, a legislações. Então, eu acho assim, esse pessoal do bem-estar animal devia ter muito mais preocupado com isso do que com as provas, com o esporte equestre, né? Porque assim, sacrificar um cavalo sem sintoma para doença nenhuma, pode, porque está na lei, né? Agora, praticar um esporte equestre não pode, né? Porque ele não quer, tá certo? Então eles deviam estar muito mais preocupados com esse tipo de coisa, né? Do que com o maus tratos, entre aspas, que o esporte equestre pode causar para o cavalo. Sim. Bom, doutor Orfeu, estamos chegando no final. Eu adorei a aula.
Eu aprendi. Então, só uma coisinha, só para resumir aqui o negócio da seleção e do que a gente tenta fazer. Você conhece a história do urubu com o pavão? O cavalo é mais ou menos assim. Você tem o pavão, que é lindo, maravilhoso, mas não sabe voar, né? E você tem o urubu, que é feio, mas sabe voar. Então o que a gente tenta é fazer um bicho cruzado do pavão com o urubu que seja bonito e saiba voar. Esse é o objetivo. Então é melhorar a característica de um e de outro. Só que na maioria das vezes nasce o peru, né? Que é a cruza do pavão com o urubu. É feio e não sabe voar. Isso acontece. Não, mas tem realmente, voltando na seleção, só para já que ele começou, tem a questão isso é técnico, né? Quando você quer imprimir uma característica positiva, via de regra é bastante difícil. Quando uma característica negativa, ela muito mais fácil. Aparece de uma forma muito mais fácil. Bem mais fácil. Então é mais fácil você ter um peru que não voa do que realmente você ter uma ave maravilhosa que voa. Então isso aí é... Por isso que os grandes campeões e os destaques são sempre poucos, né? E tem que ser valorizados, porque não é fácil de fazer. É isso aí, Orfeu. Eu queria te agradecer muito. Né? Eu que agradeço. O nosso tempo já expirou. E se você quiser falar alguma coisa para os jovens que estão começando, ou algum conselho, qual que é o conselho que você dá para quem está começando? Olha, eu acho que primeiro assim, tem que fazer o que gosta. Né? Então, você tem que pensar que você tem que ter uma profissão que você goste de levantar todo dia e ter prazer em fazer o que você está indo fazer. E que você vai ter fases durante a sua vida boas e menos boas dentro da profissão. E que nunca você pode desanimar, né? Porque só aprende, como a gente falou aqui antes de começar o podcast, de outro assunto, né? Você só aprende quando você cai, você só aprende quando você erra. Se você tiver medo de errar, se você tiver medo de cair, você nunca vai acertar. Então, não desanime, né? E procure sempre evoluir e se informar, porque em tudo, e na profissão principalmente, na veterinária, você está em constante evolução. A partir do momento que você para de estudar, de procurar conhecimento, você fica estagnado. Obrigado. Pessoal, obrigado. Até a próxima.